Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa lição introdutória do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch. Meu nome é Marcelo Pinto e eu faço parte de um grupo de amigos que coordenam o Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch aqui no Brasil. Nesta noite nós temos aqui a nossa grande amiga Sueli Dantas, de São Paulo, que há anos já participa também do Centro de Educação de Kabbalah. Então eu vou primeiramente me apresentar, Marcelo Pinto, eu tenho 43 anos de idade, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, estou no Bnei Baruch há mais de 10 anos e desde 2009 nós estamos transmitindo a sabedoria da Kabbalah por meio do Centro de Educação de Kabbalah. O Centro de Educação de Kabbalah, para todos aqueles que estão tendo contato pela primeira vez, é o que nós no Bnei Baruch denominamos a porta de entrada. É onde nós fornecemos as primeiras instruções a todos aqueles que têm o objetivo de estudar a sabedoria da Kabbalah. O nível fundamental é o primeiro dos dois níveis do Centro de Educação de Kabbalah, onde os aspectos primordiais, conceitos, definições, a gente, ao longo de 10 lições, nós procuramos transmitir a vocês, de modo que vocês possam depois passar para o nível intermediário, que é o nível onde nós estudamos uma parte mais avançada da Kabbalah, a estrutura da criação, começamos a falar um pouquinho também sobre aspectos práticos da Kabbalah na vida diária. Como essa é uma lição introdutória, amigos, o objetivo dela, antes de mais nada, é apresentar um pouco deste curso do Centro de Educação de Kabbalah, é também falarmos de forma geral alguns aspectos da sabedoria cabalística e também abrirmos para perguntas para vocês. Então, primeiramente, vocês estão vendo, né, nessa tela, né, nós usamos essa plataforma Zoom, que é uma plataforma que, dentre várias que nós já utilizamos do Bnei Baruch, hoje é a que nós achamos mais prática, tranquila de ser usada, também é fácil de ser usada porque nós temos muitos aspectos e técnicos fáceis de serem manejados, tanto por nós que damos lições para vocês, como vocês que estão conosco. Na parte de baixo, né, do Zoom, vocês têm um microfonezinho bem à esquerda. Esse microfone permite com que vocês possam falar. Hoje nós não abrimos diretamente para vocês falarem, por questões mesmo de logística e da dinâmica dessa lição introdutória, mas durante o curso vocês terão a oportunidade de falar, terão a oportunidade de fazer perguntas e terão a oportunidade de utilizar esse microfone. Então é fácil clicar, falar, sempre que nós tivermos essa oportunidade. Depois vocês têm uma câmera, né? Se eu clicar aqui na câmera, eu sumo, se eu clico de novo, ela aparece, então é o vídeo, certo? Então a mesma coisa com o microfone, se a gente clica fica mudo, se a gente dá uma segunda clicada, ele abre. Nós temos também a parte do chat, né? Nós estamos falando mais de aspectos importantes para vocês. O chat permite com que vocês possam fazer perguntas, né? Então colocar informações. Então é importante nesse momento que vocês também, se quiserem se apresentar, dizer de onde vocês são, é muito importante, muito legal a gente ter uma ideia de onde vocês estão, e vocês também poderão utilizar esse chat para fazer perguntas hoje a respeito da sabedoria cabalística, dúvidas que vocês têm sobre esse curso. E é mais ou menos assim, bem tranquilo, bem fácil de manejar. O Zoom, né, para todos aqueles que não puderem ter a oportunidade de assistir uma lição ao vivo, nós sempre gravamos as lições, então a gente disponibiliza as lições para vocês, tanto via e-mail, nós enviamos para vocês, como também disponibilizamos na sala virtual, lá no site edu.cabalabrasil.info, tá ok?
Então, o curso propriamente do Centro de Educação de Kabbalah vai começar no próximo domingo. Hoje é uma lição introdutória, uma lição para nos apresentarmos, mostrarmos esses aspectos para vocês dessa plataforma, tirarmos algumas dúvidas e também introduzirmos um pouco o assunto da sabedoria cabalística. Então, o curso do Centro de Educação de Kabbalah, basicamente nós temos 2 lições por semana. Nós temos uma lição que a gente chama de lição teórica, né, aos domingos, que é uma lição que nós sempre trazemos para vocês no modo gravado, não é uma lição ao vivo. Por que isso? Porque nós pegamos lições que nós já temos no nosso arquivo, ou lições que estão sendo dadas nesse semestre, e dublamos elas de uma lição teórica que é dada sempre pelos amigos do Chile. Então vocês recebem essa lição de domingo, que é a lição teórica, sobre os vários aspectos e os vários conceitos das 10 lições do nível fundamental e das 10 lições do nível intermediário. Então essa é a lição de domingo. Não é uma lição ao vivo como a lição de agora. A segunda lição semanal é a lição da terça-feira, que essa sim é a lição ao vivo. É uma lição em que a gente procura revisar todos os aspectos dados na lição de domingo, fazer um breve resumo, trazermos mais elementos e também esclarecermos dúvidas, né, fazermos workshops, enfim, videoclipes. É uma forma de nós enriquecermos este conhecimento. Então, sempre vocês vão ter 2 lições por semana, lembrando que uma delas ela é dublada para o português, a lição de domingo, e a lição de terça-feira é uma lição ao vivo. Eu quero colocar para vocês aqui já algumas coisas. Deixa eu... Então aqui a gente fez um breve calendário, né, mais para vocês se situarem. Então o nível fundamental, nós estamos hoje aqui, né, na lição 0, que a gente chama lição introdutória, no dia 3. Vocês terão a primeira lição do Centro de Educação de Kabbalah no dia 8, agora, domingo, introdução a Kabbalah, e nós teremos a primeira lição ao vivo já na terça que vem, dia 10. Mas como vocês podem perceber, na segunda semana que vocês terão a lição número 2, vocês não terão a lição ao vivo no dia 17. Por que isso? Porque nós sempre damos uma semana de distância entre a lição teórica e a lição ao vivo a partir da segunda semana. Então, a lição ao vivo do dia 15, sobre percepção da realidade, nós vamos fazer uma semana depois a lição ao vivo de revisão. Por que isso? Porque se nós fizéssemos, amigos, sempre a lição de domingo e logo 2 dias depois já a lição ao vivo, não daria possibilidade, primeiro, de muitos amigos assistir essa lição, por mais que a gente possa postá-la ela na segunda-feira, certo? Muitos amigos não têm tempo de assistir a lição com calma na segunda-feira e já na terça-feira nós fazermos uma aula de revisão. Então o que a gente sempre faz? A gente dá uma semana de distância entre a lição teórica e a lição ao vivo, com exceção da primeira semana, que óbvio, na primeira semana, na terça que vem, nós vamos estar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a introdução da Kabbalah e também explicar um pouco do curso para aqueles amigos que não puderam participar no dia de hoje. Então, a partir da segunda semana, vocês vão ter sempre a lição teórica num domingo, aí na outra terça, não na terça seguinte, mas na outra terça, cerca de 9 dias depois, a revisão dessa lição, de modo que a gente possa ter assim um tempo para que vocês possam assistir com calma, ter cerca de uma semana para assistir com calma a lição teórica e virem para a lição ao vivo da terça-feira, já tendo assistido a lição e já tendo revisado e selecionado todas as dúvidas que vocês vão ter. Vamos colocar também o livro
todos aqueles que se inscreveram receberam as instruções. A gente, lógico, talvez um que outro não tenha recebido. Por quê? Porque muitos amigos, no momento da inscrição, às vezes erram o seu e-mail, daí a gente acaba mandando para o e-mail que o amigo inscreveu e está errado, aí vem como não encontrado. Então, todos aqueles que ainda não receberam as informações e não receberam este livro, Introdução à Sabedoria da Kabbalah, vocês podem enviar o e-mail para o Centro de Educação de Kabbalah. Eu vou colocar aqui no chat, ce.kabbalah@gmail.com, tá ok? Vocês podem mandar, e o livro que nós utilizamos é esse que a gente enviou para vocês. Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Nós enviamos sempre este livro, e todas as lições, elas têm um pedaço deste livro. Então, por isso também de nós darmos uma semana de distância entre a lição teórica e a lição ao vivo. Então, por exemplo, lição número 2, vamos colocar aqui, para dar um exemplo para vocês. Com exceção da semana que vem, que nós vamos fazer juntos, né? Então, semana que vem, sim, lição número 1, dia 8, domingo. Nós vamos provavelmente no dia 9, no máximo no dia 10, já enviar para vocês. E já na terça-feira, dia 10, a gente faz a lição ao vivo. Porém, a lição número 2, que vai ser no dia 15, nós não faremos a lição número 2 ao vivo dia 17. Por quê? Para dar tempo para vocês assistirem a lição com calma, assistirem quantas vezes quiserem, porque nós também postamos essas lições na sala virtual de vocês, e também permitir com que vocês possam, da mesma forma, ler, né, o livro, o capítulo do livro referente a essa lição. Então é muito tranquilo, né? A gente também sabe que muitos amigos se angustiam porque às vezes não conseguem participar, não conseguem acompanhar o curso ao vivo, mas vocês podem, via o chat e via o fórum que nós temos no site edu.kabbalahbrasil.info, vocês podem fazer perguntas, questionamentos, e cerca de 3 ou 4 semanas do início do curso, quando nós encerramos as inscrições, nós normalmente começamos um curso do Centro de Educação de Kabbalah e damos cerca de 3 semanas para vocês convidarem amigos, para outros amigos se inscreverem, para pessoas que não conseguiram ou não tinham ainda essa informação e quiserem se inscrever. Então, quando nós encerramos as inscrições, que normalmente final de outubro, nós criamos também um grupo fechado, um grupo secreto no Facebook, de modo que todos os amigos também podem tirar dúvidas, fazer questionamentos, perguntas, tanto no Facebook quanto no fórum do site edu.kabbalahbrasil.info. Então, mesmo que você daqui a pouco não consiga participar das lições ao vivo, que eu recomendo muito, né? Acho que essas lições ao vivo que acrescentam muita coisa, porque é uma oportunidade de você trazer perguntas, trazer dúvidas, trazer a resposta, ter a resposta, né? Nós podemos interagir com vocês, mas se você não puder, você pode fazer o curso como se fosse praticamente à distância, né? Você vai assistindo as lições gravadas, tanto a lição teórica, que é dublada para o português, como a lição ao vivo em português, e você vai fazendo as suas perguntas e tirando as suas dúvidas por meio do grupo do Facebook que nós vamos abrir final de outubro, início de novembro, e também já a partir de agora, quando você se inscreve, já pode colocar perguntas e dúvidas no fórum, tá ok? Já vou deixar aqui, só antes de nós passarmos para o próximo assunto, colocar aqui a segunda lição ao vivo, excepcionalmente vai ser numa segunda-feira, dia 23, e não numa terça-feira, às 9 da noite. Vai ser numa segunda-feira, dia 23, por motivos assim que são alheios a nós. Dia 24 eu realmente vou ter que fazer algumas coisas assim particulares, não vou poder dar essa lição na terça, excepcionalmente nós vamos fazer na segunda-feira. Mas isso nós vamos passando para vocês também a semana que vem, via e-mail e sempre informando os amigos. Vamos ver quem está conosco? Nós temos aí cerca de 67 amigos e amigas. Aí estão os amigos. Quem quiser pode ligar as câmeras, nós vamos nos conhecendo. Vamos ver quem está conosco.
Os amigos colocaram, nós temos então o Magnus de Vitória, a Lúcia de São Paulo, a Aline de São Paulo, Lena de Bebedouro, São Paulo, Thomas de Uberlândia, Denise de Piracicaba, Vânia de João Mou, Levade, Minas Gerais, o Diego de Caçapava, ó, mora perto da minha cidade, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele mora em Caçapava, é muito próximo da minha cidade. A Su, nossa amiga, coordenadora de São Paulo, Patrícia de São Paulo, Daniel de Ribeirão Preto, amigos, vou na sequência aqui só dizendo os lugares, porque nós temos vários amigos, Cabo Frio, Uberlândia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Porto Alegre, vamos ver quem mais está aqui, Campinas, São Paulo, São Borja, amigos, São Paulo também, Minas Gerais, BH, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, o Átila, e Quirinópolis, Goiás, e São Bernardo do Campo, e amiga de Fortaleza. Então nós temos amigos aí, normalmente nós temos amigos do Brasil inteiro participando do curso do Centro de Educação de Kabbalah. Bom, amigos, e o que é o Bnei Baruch? Né? Nós fazemos parte do Instituto de Kabbalah, Bnei Baruch, que hoje tem a sua sede em Petah Tikva, em Israel, que fica na periferia da grande Tel Aviv, e o Bnei Baruch tem como o grande professor, ou o grande Rav, que nós chamamos o Rav Michael Leitman, que foi o discípulo do Rabash, o grande cabalista que faleceu em 1991, que por sua vez foi primogênito e discípulo do maior cabalista do século passado, Baal HaSulam. Vocês com o tempo vão se familiarizar com isso. E o Bnei Baruch, ele foi fundado com esse nome, Bnei Baruch. Bnei seria filhos de, né? Então, filhos do Baruch. Baruch quem é? Baruch é o Rabash. Rabash, o nome dele era Baruch Ashlag. Então, o Rav Michael Leitman, após o falecimento do Rabash, o Rav Baruch Ashlag, resolveu, por volta de meados dos anos 90 do século passado, ou seja, cerca de 15, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, fundar os Filhos do Baruch, os que seriam os seguidores de Baruch Ashlag. Então, por isso, Bnei Baruch. Hoje nós temos centros de Kabbalah no mundo inteiro, em todos os continentes, muito mais concentrado, lógico, em Israel, com mais de 18 centros de Kabbalah. Em toda a Rússia, nós temos muitos grupos de Kabbalah, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos também grupos físicos em Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós temos a maioria dos amigos participando e formando um grande grupo virtual de Kabbalah, e nós temos grupos em praticamente todos os países da América do Sul e da América Central. Lógico, também México, Estados Unidos e Canadá. Temos amigos na Austrália, Nova Zelândia, temos grupos na África também. Enfim, o Bnei Baruch hoje é o centro de Kabbalah com maior número de estudantes, estima-se em torno de 2 a 3 milhões de alunos. Né? Nós aqui no Brasil já tivemos cursos com mais de 10 mil amigos, enfim, os amigos vão cada vez mais se familiarizando, e isso permite com que a gente possa disseminar a sabedoria da Kabbalah, né, para toda a humanidade. E por que a sabedoria da Kabbalah? Por que a Kabbalah ela começou, né, a ser difundida e disseminada de forma mais ampla, né, e não de uma forma tão fechada, tão hermética, quase que oculta, como era nas gerações anteriores? Porque a Kabbalah ela tem a sua origem há mais de 5.000 anos, né? E se nós formos tomar o princípio da estruturação da Kabbalah, lá por Abraão, já se vão
mais de 40 séculos. E ela permaneceu muito tempo fechada, né, muito difícil das pessoas terem acesso, e os cabalistas sempre davam a denominação de que a Cabalá seria proibida, seria uma ciência proibida. E muitas pessoas tomaram a palavra proibida como se fosse algo que realmente não se podia estudar. E para Cabalá, o termo proibida significa impossível, significa que a humanidade ainda não estava, digamos assim, pronta para receber a Cabalá. Por quê? Porque, segundo a tradição cabalística, a Cabalá é um método estruturado que vai permitir com que todos aqueles que o estudem consigam revelar a força superior, ou a força do Criador, ou a qualidade de doação. A palavra Kabbalah vem de recepção, vem do ato de receber. Então, ela vai nos ensinar como que nós podemos, através de um estudo metódico, de um estudo em grupo, sob orientação de um instrutor e de um Rav, né, mais apropriadamente, nós poderíamos alcançar a realidade superior, que para Kabbalah é essa verdadeira realidade. Mas para isso, nós temos que querer isso, nós temos que desejar estudar a Kabbalah. Então, para os cabalistas, eles mantiveram oculta essa sabedoria, por quê? Porque o número de pessoas que desejavam, que tinham esse anseio, essa vontade de estudar a Kabbalah era muito pequena. A humanidade não tinha desenvolvido ainda esse desejo de querer estudar essa sabedoria, o que já começou a amadurecer e se tornou muito maior por volta do final do século passado, século XX. Então, os cabalistas já haviam previsto que a sabedoria da Kabbalah se tornaria totalmente aberta e disseminada no final do século XX. O grande Ari, o cabalista do século XVI, Isaac Luria, foi o primeiro cabalista a abrir um pouco a sabedoria da Kabbalah. Então, ele já permitia com que outras pessoas que tinham esse desejo de estudar a Kabbalah pudessem estudá-la. Mas a abertura realmente da sabedoria da Kabbalah vai ocorrer mais no século XX. Por quê? Porque a humanidade começa a se ver num beco sem saída. Né? Nós vemos que o homem, embora tenha tido um desenvolvimento gigantesco nos últimos 100 anos, e mais particularmente nos últimos 50 anos, e mais particularmente nos últimos 20 e 10 anos, como nós podemos ver pela internet, a humanidade não consegue, né, se desenvolver no sentido de uma felicidade, no sentido de uma satisfação que seja duradoura e permita com que nós possamos viver em harmonia. Muito pelo contrário, nós começamos a entender que essa relação desenvolvimento tecnológico, melhor qualidade de vida, melhores qualidades de higiene, melhores qualidades sanitárias, muitas vezes não se traduz numa felicidade, num bem-estar, numa harmonia em que nós possamos viver no que a gente sempre busca, né, em paz, em alegria, né, como se nós formássemos um todo. Os níveis hoje de suicídio nunca foram tão altos. Nós sabemos que a felicidade, muitas vezes, os índices de felicidade estão em países que seriam considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e, às vezes, países altamente desenvolvidos, com uma prosperidade material, financeira e tecnológica muito grande, muitas vezes nós temos as pessoas mais infelizes. E a Kabbalah nos ensina que isso é porque o nosso egoísmo, né, o nosso ego, ele também chegou a um crescimento muito grande. Hoje, por mais que nós consigamos inventar um brinquedinho novo ou inventar uma forma diferente de desfrutar a vida, o nosso grau de satisfação é cada vez mais passageiro, mais curto.
né? Antigamente, nós ganhávamos uma bicicleta quando éramos crianças, ou quando nossos pais eram crianças e ganhavam um brinquedo, passavam-se anos, né, desfrutando daquele brinquedo. Hoje nós compramos um celular novo e ano que vem já queremos um novo celular, né? Porque parece que aquele celular já não deu, já não nos satisfaz mais. Nós compramos um carro, queremos já um outro carro. Nós trocamos de apartamento, queremos outro apartamento. Viajamos, já queremos outra viagem. Então, chegou a hora de a Kabbalah revelar como que nós podemos sair desse beco sem saída, desse aparente beco sem saída. Como que nós vamos realmente receber essa qualidade de doação, ou o que a gente denomina luz, né, de forma que o nosso ego consiga, né, ser, em termos assim, satisfeitos ou neutralizado, como nós vamos aprender, né, e nós possamos aprender a receber de forma ilimitada e não de forma passageira. Tá ok? Vamos ver aqui. Lembre-se, vocês podem fazer perguntas e nós vamos responder as perguntas no chat. Eu sei que tem alguns amigos levantando a mão, é só colocar as perguntas no chat, tá bom, amigos? Então vamos colocar algumas coisas para vocês. Vamos colocar alguns desenhos aqui. Então, o que a Kabbalah nos ensina? A Kabbalah nos ensina que toda a realidade, né, que existe na criação é formada por uma única força como origem, e essa força se denomina a qualidade de doação, que para os cabalistas eles costumam desenhar como uma flecha. E essa qualidade de doação eles dão o nome de luz, ou or em hebraico. Certo? Então, luz, or em hebraico, ou qualidade, ou atributo, né, se vocês quiserem colocar assim, de doação. A Kabbalah não fala, propriamente dito, do Criador, apesar de que muitas pessoas às vezes colocam aqui até a palavra Criador, ou Boré em hebraico, mas para a Kabbalah nós falamos apenas das manifestações ou da ação do Criador, e não do Criador propriamente dito. Então, para a Kabbalah, toda a realidade é preenchida por essa luz. Certo? Tudo que nós vemos é formado por essa luz. E essa luz, de modo a que houvesse quem pudesse receber toda a doação e todo o amor que ela quer entregar, criou o atributo de recepção. Que a Kabbalah dá o nome de vaso. Vou colocar aqui o vaso. Em hebraico, significa Kli. E essa qualidade é oposta à qualidade de doação ou criador. Então, é a qualidade de recepção. Então, todos nós, criaturas, somos qualidade de recepção. Nós podemos dar até duas palavras mais fáceis de nós entender. Nós podemos dizer que a qualidade de doação, ou o Criador, ou a luz, nada mais é do que a fonte de prazer. Certo? Enquanto que nós, criaturas, o vaso, a qualidade de recepção, somos
desejo. E isso é que caracteriza todos nós, seres humanos e criaturas. Nós somos o que nós falamos na Kabbalah, desejo de receber. E 24 horas por dia, 7 dias na semana, é isso que a gente quer, receber. Tanto que nós nem precisamos nos esforçar, né? Os desejos surgem em nós, sem nós pedirmos e sem nós pensarmos. Eles emergem em nós a toda hora, a todo momento, como o desejo que eu posso ter agora, por exemplo, de daqui a pouco querer me mexer, tomar uma água, coçar a cabeça, ir lá comer alguma coisa. Nós achamos que nós criamos esses desejos, mas na verdade esses desejos, eles emergem a todo momento e a todo instante em nós, porque essa é a nossa natureza. Então, o desejo de receber é a grande matéria da criação, certo? E o objetivo do Criador, que nos criou, essa luz, é que nós possamos receber todo o prazer que ele quer nos dar. Então, o Criador, no fim, quer que todos nós possamos receber essa luz. O grande problema de nós aqui, enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós estamos aqui no plano material, é que, primeiro, nós não percebemos nenhuma qualidade de Criador. Criador aonde? Luz, doação, atributo de doação, em lugar nenhum. Nós não vemos nenhuma ação de Criador, tanto que se alguém falar que Deus existe, nós podemos acreditar, ter uma fé, uma crença de que esse Criador existe, mas vamos provar? Não temos como provar, certo? E outra coisa, nós não conseguimos nunca receber no plano material de uma maneira ilimitada, de uma maneira que nós consigamos realmente nos sentir satisfeitos, seja qual for o prazer que nós recebamos. Eu posso tomar um simples gole d'água agora, porque eu estou com sede, tinha o desejo de sede, recebi água, um prazer, ótimo. Daqui a X tempo, eu vou ter sede de novo. Eu posso ter um desejo por sexo, ter minha relação, esse desejo vai vir de novo. Eu posso ter um desejo por comida, vou ser satisfeito e ele vai passar. Então, o que os cabalistas nos ensinam? Eles nos ensinam que nós não temos, enquanto nós não desenvolvermos em nós um atributo que seja equivalente, que seja semelhante a esse atributo de doação do Criador, nós nunca conseguiremos receber da forma adequada. E muito pelo contrário, o que nós vemos neste mundo é que, à medida que nós recebemos qualquer prazer, não só o nosso desejo ele não é totalmente satisfeito, como ele até acaba, certo? Eu posso estar com uma fome incrível agora, eu posso estar 3 dias sem comer, eu posso ir numa churrascaria, nós aqui do Sul adoramos churrasco. Eu começo a comer, vou recebendo satisfação, vou recebendo prazer, e o meu desejo vai diminuindo, ao ponto de que daqui a pouco eu nem quero mais comer carne, e se eu comer mais eu posso até vomitar tudo aquilo que eu como. Então, o que acontece? Enquanto nós estamos no mundo material, em que nós não percebemos a qualidade de amor e doação, que se chama Criador, e não temos esse atributo de doação, de equivalência com o Criador, toda recepção que nós temos de qualquer prazer anula o nosso desejo. E esse não é o objetivo do Criador. O objetivo do Criador é que nós possamos receber todo o deleite que ele quer nos entregar de uma forma contínua e que o nosso desejo nunca acabe. Muito pelo contrário, que nós possamos receber sempre e que esse desejo permanece. Nós não podemos ser anulados, nós somos desejo de receber. E é aí que entra a sabedoria da Kabbalah. É a sabedoria que vai ensinar como receber. Como nós falamos antes, Kabbalah, recepção, como que nós vamos receber de forma adequada. E é isso que nós vamos estudar ao longo do curso. Eu vou colocar aqui de novo aquela tabelinha das aulas, mostrando alguns tópicos que nós vamos estudar nesse nível fundamental. Então vocês vão estudar um pouquinho sobre a introdução da Kabbalah, vão estudar um pouquinho sobre percepção da realidade,
linguagem da Kabbalah, recepção e doação, livre-arbítrio, mundos e almas, etc, etc. Com isso, vocês vão ter os fundamentos, né, para poder ingressar no nível intermediário, em que a gente aprofunda um pouco mais toda a estrutura de mundos, como que os mundos foram formados, como que as almas surgiram, que história é essa de mundos espirituais, né? Que história é essa de que no princípio era só o Criador, de onde é que veio, né, de onde vieram estes mundos, etc, etc. O que nós sempre gostamos também de deixar bem claro, amigos, que o Centro de Educação de Kabbalah, por ser uma porta de entrada para a Kabbalah e para o Bnei Baruch, nós não temos o objetivo aqui de aprofundar nada. Nós damos fundamentos, nós damos elementos para vocês. Nós não somos o Rav Michael Leitman, nós somos simplesmente instrutores. Nós somos como vocês, só que há mais de 10 anos aqui no Bnei Baruch. Então todos vocês um dia, né, se persistirem nessa caminhada, se vierem estudar conosco, poderão um dia também se tornar instrutores. Então o objetivo não é, né, nós fecharmos questão, nem querermos aqui substituir um grande cabalista como o Rav Michael Leitman. E lógico, na sequência do Centro de Educação de Kabbalah, vocês vão ter todo um ensinamento, todo um aprendizado de como se participar de um grupo de Kabbalah e aí sim participar, né, do Bnei Baruch como membros do Bnei Baruch e realmente assistindo às lições junto com o Rav Michael Leitman, junto de um grupo físico ou virtual. Então, é muito tranquilo, o Centro de Educação de Kabbalah, ele é hoje, né, uma ferramenta que ela mesma já se comprovou um sucesso. Por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender conceitos de Kabbalah, têm dificuldade de entender muitas coisas. E muitas pessoas também vêm com preconceitos, ou seja, conceitos pré-concebidos de Kabbalah que muitas vezes não são os conceitos que nós aqui do Bnei Baruch utilizamos. Por quê? Porque nós seguimos o que a gente chama de Kabbalah autêntica, ou seja, Kabbalah que vem dos grandes cabalistas, e esses grandes cabalistas preconizam alguns conceitos que às vezes as pessoas confundem, que é o que nós vamos falar um pouquinho, se tivermos tempo ainda na lição de hoje, senão nós falaremos na terça que vem, quando falarmos sobre a introdução à Kabbalah. Então, a gente procura e pede que todos aqueles que estão começando, principalmente aqueles que já têm um background, que já têm uma experiência com Kabbalah, que venham tranquilos, né? De preferência sabendo que muitos castelos podem cair, muitas coisas que vocês acreditavam, talvez mudem os conceitos, e nós sabemos que isso aí faz parte, porque isso aconteceu conosco e já aconteceu com vários amigos. O objetivo é que a gente caminhe juntos e possamos aí passar esse conhecimento e permitir com que todos vocês evoluam no sentido desse conhecimento maravilhoso. Vamos ver algumas perguntas, se alguém já colocou aqui. Vamos ver. Aqui. Tem alguns amigos perguntando se a aula vai ficar disponível, a gente já falou, né? Então ela é disponível, certo? A gente sempre coloca ela é gravada e vocês vão ter à disposição essa lição. Uma pergunta do Magnus: sempre me pergunto por que o Criador fez essa volta toda, criou criaturas que precisam aprender a receber com a qualidade de doar. Por que ele não criou já essas criaturas doadoras como ele? O motivo seria o amor? Olha, Magnus, uma coisa que a gente sempre explica na sabedoria da Kabbalah é muito difícil. Na verdade, a Kabbalah não tem o objetivo da gente entender o que o Criador quer, né? Porque, como nós falamos, nós não estudamos a essência do Criador, que na Kabbalah a gente chama de Atzmuto. Então a gente não fica filosofando assim sobre o que o Criador quer ou não. O que os cabalistas nos ensinam é que, primeiro, da mesma forma que você pode ter um filho, né, ou
alguém que você queira passar um conhecimento, você não chega para ele e você, desde o primeiro ano, você já ensina, ó, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, vai acontecer isso na sua vida, né? Você não conta toda a história para ele, né? Você não diz, ó, meu filho, não, você deixa que ele vá aprendendo, que ele vai recebendo as informações e você vai acompanhando, né, e conduzindo a educação dessa pessoa. Então, a gente, né, o Criador da mesma forma, ele quer que a gente, né, tenha esse desenvolvimento. Em segundo lugar, nós somos criaturas, nós não somos robôs, né? Se o Criador nos criasse, né, totalmente já doadoras, nós basicamente seríamos os agentes desse Criador, como são os anjos, certo? Que nós podemos falar um pouquinho nas aulas subsequentes. Não, nós simplesmente agiríamos conforme as ações e as determinações desse Criador, né? E não como seres, como criaturas que um dia almejam ser parceiras do Criador e alcançar um livre-arbítrio perante essa força, certo? Senão o Criador podia nos determinar, olha, vocês vão ser responsáveis por tal coisa e vão ter tal função e vão agir dessa forma, certo? Nós não seríamos criaturas, seríamos apenas muito semelhante aos anjos. Aline, até que parte do livro iremos neste primeiro livro? Todo este livro, Aline. Basicamente, nós vamos estudar todo ele. Então, por isso, mais uma vez, aquela explicação que eu dei. Com exceção da semana que vem, que a gente vai dar a lição ao vivo 2 dias depois da primeira lição, nós depois vamos dar um intervalo no dia 17, não vamos ter lição ao vivo para que vocês possam assistir a lição gravada com calma, lerem o capítulo referente àquela lição, e aí vocês vão ter bastante coisa para estudar, tá ok? Ricardo, o que podemos fazer para a humanidade não acabar da maneira que vai? Como poderíamos aliviar o sofrimento das pessoas que não têm ideia de como vai ser? Ricardo, na verdade, nós vamos estudar na segunda lição sobre percepção da realidade que, na verdade, o que nós precisamos mudar é a nossa percepção em relação à humanidade, não a humanidade em si. Nós temos que mudar a nós mesmos, ou até de uma maneira melhor, nós temos que aprender como mudar a nossa conexão. Não é nem mudar a nós mesmos, mas a conexão, como que nós podemos nos conectar da forma correta, porque a razão de tudo que acontece hoje é porque cada um pensa somente em si. Né? Nós não pensamos de uma maneira conectada em que o todo é mais importante do que o meu ego individual. Isso nós vamos aprender, principalmente na percepção da realidade. Outra pergunta, Pedro Henrique. O que as ordens iniciáticas, como as diversas rosacrucianas, chamam de Kabbalah, é apenas uma interpretação particular delas? Olha, como a gente falou, nós temos... O que aconteceu? No final do século XX, como os cabalistas preveram, a Kabbalah deu um boom. Né? Se nós tivéssemos e temos, né, acesso a os livros de Kabbalah, nós tínhamos cerca de 50 livros, acho que não mais do que isso, publicados aí até anos 80, 90, sobre a Kabbalah. E, a partir do ano 2000, mais de 3 mil, 4, 5 mil, e hoje nós já temos mais de 10 mil, 15 mil livros falando sobre Kabbalah. E é uma miscelânea, amigos. Por quê? Porque, como a Kabbalah ela é uma ciência muito antiga, muitas filosofias, muitas religiões, muitas ordens iniciáticas entraram em contato com o conhecimento cabalístico e utilizaram muito do conhecimento cabalístico para estruturar o seu conhecimento. Então, quem estuda Kabbalah e quem tem um conhecimento da Kabbalah e entende o que a Kabbalah quer dizer, ela vai ver todo esse conhecimento difundido sob vários nomes. O problema é que às vezes as pessoas, infelizmente, acabam confundindo muitas coisas, mas nós podemos encontrar conhecimento cabalístico em praticamente todas as religiões hoje, seitas iniciáticas, etc. Uma outra pergunta, LFM.
Há alguma relação da Kabbalah com as ciências herméticas? Como eu falei agora há pouco, né? Muitos, provavelmente, desses que realizaram a ciência hermética, ou estudaram, ou fundaram, entraram em contato e utilizaram um pouco desse conhecimento para utilizar, mas, de novo, se não der tempo hoje, na lição que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né, o que é mito em torno da Kabbalah e o que nós consideramos aqui no Bnei Baruch como fato realmente, não apenas como mito. Tá ok? Vânia Menezes, Tony Kocinek é o instrutor da Kabbalah Autêntica? Sim, o Tony Kocinek é um grande amigo de Toronto, no Canadá, né, tanto que para todos aqueles que se inscreveram e quem já acompanha a sabedoria da Kabbalah do Bnei Baruch, tem uma série chamada Kabbalah Revelada, a gente sempre envia para vocês, né, que o nosso grande amigo Tony, ele dá são 15 lições com em torno de 20 minutos cada uma sobre tópicos da sabedoria da Kabbalah. Thomas, pergunta de ordem prática. Para acesso às aulas no Zoom, será mandado um link por semana ou devemos utilizar o mesmo link do primeiro e-mail? Normalmente a gente tenta utilizar esse, Thomas. Pode ser que a gente mude, mas de qualquer maneira a gente manda o link para vocês, mas normalmente a gente utiliza este link que vocês estão vendo. Então, assim, a gente sempre manda link da lição ao vivo, a gente sempre manda um e-mail avisando quando a lição já está disponível, enfim, a gente manda alguns e-mails sempre para deixar vocês atualizados. Depois o Pedro pergunta sobre alguns rituais. Isso é uma grande coisa que a gente vai ver nos mitos. Nós não temos nenhum ritual, amigos. Não temos nenhum ritual, seja ele qual for. Né? Nós, aqui no Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch e no Bnei Baruch em geral, vocês não vão ver nenhum ritual, nem nenhuma palavra mágica, nem seja lá o que for. Vamos ver outra pergunta. Suzana, o que é essa doação, altruísmo? É isso que nós vamos aprender, Suzana. Nós vamos aprender durante todo o curso. E, na verdade, nós vamos aprender durante toda a nossa caminhada até nós chegarmos à espiritualidade. Tá ok? Denise, qual a relação entre Kabbalah e Torá? Bom, Kabbalah, então, é o método que nos ensina como que nós podemos revelar essa realidade superior, como que nós podemos revelar essa qualidade de doação que, por enquanto, está oculta, por enquanto ela está fechada, nós não temos nenhuma percepção dessa ação do Criador sobre nós só imaginamos, né, acreditamos, temos uma crença, mas nós não temos o que a gente chama de apreensão ou realização, tá ok? E Torá é o que a gente chama de ensinamento por meio da luz, porque Torá vem da raiz de Orá. Então a Kabbalah é um método que vai também nos ensinar como que nós podemos entender o que está escrito na Torá e como que nós podemos utilizar, né, esse ensinamento para a nossa correção, para a correção do nosso desejo de receber egoísta para um desejo de receber altruísta. Vamos ver mais. Raul, quanto da cultura judaica se vivencia ou é necessário vivenciar para aplicarmos a Kabbalah em nossas vidas? Na verdade, assim, embora as pessoas acreditem que a Kabbalah venha do judaísmo, o que a gente sabe, né, é que, na verdade, primeiro, quem fundou a Kabbalah foi Abraão. Abraão era um babilônio, não era nem judeu, nem seja o que for, ele era um babilônio, ele na verdade até tinha lá, vendia ídolos, né? E ele foi o grande fundador da sabedoria cabalística. E Abraão, certo, ao fundar a sabedoria Kabbalah, transmitiu aos seus discípulos, e a Kabbalah chega até por volta do século II antes da Era Comum, né, com a destruição do Segundo Templo, ela acaba se ocultando e por meio dela nós temos o surgimento das religiões, que vem o judaísmo, depois o cristianismo e o islamismo são as grandes religiões que nós temos aqui no mundo ocidental. Então, para você estudar Kabbalah, você não precisa
pertencer a nenhuma religião. O único pré-requisito que o Baal HaSulam, o grande cabalista do século passado, nos deixou para estudar Kabbalah é você ter o desejo de querer estudá-la, o anseio de estudar Kabbalah. Esse é o único pré-requisito. Agora, você pode, em estudar Kabbalah, manter qualquer tradição que você tenha, qualquer religião, crença que você tenha. Então, no Bnei Baruch, nós temos amigos que são judeus, né, de religião judaica, nós temos amigos de religião cristã, todas elas, certo, do cristianismo, amigos islã, né, amigos do islamismo, nós temos amigos agnósticos, amigos ateus, amigos de culturas afro, enfim, e até amigos que são dessas outras, como a gente falou, ordens, né, secretas, herméticas, iniciáticas. A Kabbalah não proíbe você de estudar e de participar e de conviver e ter a tradição que você está acostumado, que você recebeu e que você foi criado. Tá ok? Denise, estudaremos números e sons? Bom, Denise, se você está falando números e sons com relação à adivinhação, né, saber o valor de cada palavra e se isso vai ajudar a minha vida, não. Nós não vamos estudar isso. Nós vamos aprender como que a gente chega na revelação dessa realidade superior. Mas runas, adivinhação e o que muita gente usa aí para melhorar a sua vida, não, nós não vamos estudar aqui. Vamos ver mais algumas perguntas. Rafael, como saber, dentro desse boom que acabou de criar, se não tem o risco de estudar conteúdos especulativos sobre o tema? Bom, Rafael, os cabalistas nos ensinam que, na verdade, a gente sempre está onde o nosso coração está. Então, a gente sempre está onde a gente deseja estar. Então, é muito difícil para a gente dizer para você, por exemplo, eu estou no lugar certo, esse aqui é o lugar que eu vou realmente aprender, só isso, só você vai poder dizer isso. Ninguém vai dizer para você. Se algum dia dizer que está certo, é uma mentira. Porque a primeira coisa que a gente vai aprender estudando Kabbalah é, primeiro, duvide sempre. Todo cabalista duvida. E isso faz parte, né? Por quê? Porque é uma coisa você ouvir alguém te dizer alguma coisa. Outra coisa é você experimentar isso, é você vivenciar isso e você apreender um conhecimento. Aprender no sentido de apreensão, não apenas de conhecimento. Então sempre há esses estágios, né? O primeiro que você ouve alguma coisa, você capta, depois com o tempo você aprende intelectualmente e depois um terceiro momento em que você realiza, você alcança aquilo. Então só se você realmente alcançar é que você vai poder dizer se isso tudo que eu falei até agora é verdade ou se é uma simples mentira, ou se é isso que o seu coração deseja, ou se você daqui a pouco vai embora, volta, ou daqui a pouco verifica, ó, tudo aquilo que o Marcelo está falando para mim é bobagem, vamos embora. Tranquilo, tá ok? Vamos ver, mais alguma pergunta? Vitor, ao terminar o nível intermediário, seremos orientados sobre qual será o próximo passo? Sim, sempre há uma orientação, tá ok? Não sei se tem uma pergunta. É correto pensar que caímos os 12 degraus que temos que subir do Rodrigo? Bom, Rodrigo, nós vamos falar bastante sobre a queda no nível intermediário, quando nós falarmos, né, sobre Adão. LFM, o Talmud é utilizado? Não, não estudamos o Talmud. O Talmud tem a ver mais no estudo do judaísmo. Não estudamos o Talmud. Pelo menos não no Bnei Baruch, na Kabbalah autêntica. Vamos ver, Aline, vamos para a última pergunta. A partir desse curso inicial e depois do curso intermediário, qual é o tempo estimado para participar do grupo de 10? Ah, Aline, isso aí é um tempo. Geralmente, o que a gente sempre diz para vocês é que normalmente a formação de um estudante que está buscando a Kabbalah, cerca de um ano, né, amigos? 10 semanas aqui, no nível fundamental, mais umas 10 semanas no nível intermediário. Depois a gente tem um grupo avançado, que seria uma parte mais prática, né, e o que a gente chama de grupo de jovens ou novatos, ou seja, aqueles que aspiram a vir a ser um estudante. Isso dá cerca de um ano e depois você já pode
participar de um grupo de Kabbalah, e aí você vai participar de tudo que a gente estuda de forma prática. Uma última pergunta do Dimitri, o Zohar sim. Basicamente, amigos, eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Tenho. Eu tenho aqui, vamos colocar aqui, fazer um resuminho dos... Então, se nós conseguíssemos resumir os principais cabalistas, cabeça de ponte, como você quiser denominar, né, para o Bnei Baruch, nós podemos dizer que primeiro, Adam Arishon, que Adam Arishon, ou Adão, o primeiro homem, obviamente não tem a ver com o primeiro homem que surgiu na face da Terra, né, porque o homem surgiu há milhares de anos atrás, centenas de milhares de anos, se acredita lá, se nós formos tomar como Homo sapiens, digamos assim. Então, Adam Arishon, para Kabbalah, foi o primeiro homem a adentrar a espiritualidade, a perceber essa qualidade de amor e doação. E para Kabbalah, ele viveu há cerca de 5.778 anos e deixou um livro chamado Raziel Ramalach, ou o Anjo Raziel. Depois, o patriarca, o que realmente fundou a Kabbalah, Abraão, viveu por volta do século 20 antes da Era Comum, né, o que a gente chama de antes de Cristo, por volta lá de 1900 antes da Era Comum, e deixou o livro Sefer Yetzirah, certo? O livro da criação. Moshe, Moisés, certo? Nos deixou a Torá, viveu por volta do século 14, 1500, né, antes da Era Comum. Shimon Bar Yochai, o Rashbi, foi o grande escritor do Zohar, já na nossa era atual, né, século II, né, da era atual, escreveu o Sefer HaZohar, certo? O livro do esplendor. O próximo grande cabalista, Isaac Luria, o Ari, viveu no século XVI, por volta de 1550, e nos deixou como conhecimento o Sefer Etz Haim, né, o livro da Árvore da Vida. Sabemos que quem escreveu foi seu discípulo, mas tomando todos por base os ensinamentos do grande Ari. E depois nós temos, mais próximos de nós, Yehuda Shilag, o Baal HaSulam, o maior cabalista do século passado, que viveu de 1881 a 1856, e seu primogênito e de grande discípulo, o Rabash, Baruch HaShilag, que viveu de 1910 a 1991. Então nós utilizamos basicamente essa sequência. Agora, óbvio, houve centenas de outros cabalistas e grandes cabalistas. O que nós estamos mostrando para vocês é uma sequência dos principais. Houve centenas de grandes outros cabalistas. Tá ok? Vamos ver. Bom, acho que é isso, né? Bom, amigos, tem várias perguntas aqui de amigos, eu posso participar, eu devo continuar onde eu estou. Amigos, o Centro de Educação de Kabbalah, o que a gente sempre explica assim, ele é a porta de entrada. Tem muitos amigos que muitas vezes entram, estudam o Centro de Educação, vão lá na frente e querem retomar o curso. Não tem problema, amigos. Assim como você, como a gente explicou, você pode participar de algum outro estudo de uma outra Kabbalah, digamos assim, ou daqui a pouco de uma outra, digamos, eu sou maçom, você pode ser maçom e estudar com a gente, você pode ser da Umbanda e estudar com a gente, você pode ser agnóstico e estudar com a gente, nós temos muitos amigos que resolvem estudar por curiosidade, porque eles querem ter o conhecimento científico do que a Kabbalah quer dizer e estudar isso, tranquilo, tá? O Centro de Educação é aberto para todos, tá ok? Uma única coisa que a gente sempre pede para vocês é que nós estudamos só Kabbalah. Nós vamos estudar aqui somente Kabbalah. Então nós, por exemplo, as pessoas vão perguntar, não sei o que, se tem a ver com não sei o que, de outra. Nós vamos dizer para vocês, nós não estudamos isso aqui, né? Então, às vezes as pessoas se sentem decepcionadas porque elas querem que a gente compare o que elas conhecem, o que elas estudam com a Kabbalah. E não tem, a gente tem que passar o que a Kabbalah nos ensina e entregar para vocês. Aí vocês têm que fazer, ver, né? Fazer o mesh aí, ver se o que vocês estudando tem a ver ou não tem a ver. Tá ok? Bom, amigos, então nós aí fechamos, tivemos mais de 70 amigos e amigas.
Essa é uma lição introdutória novamente, fiquem tranquilos. Esperamos vocês na terça que vem com a primeira lição, introdução, daí realmente sobre a sabedoria da Kabbalah. Vamos falar um pouquinho sobre mitos, sobre o que é Kabbalah, sobre o que não é Kabbalah, e tragam bastante perguntas e dúvidas, a gente gosta. As perguntas e as dúvidas de vocês é que enriquecem a aula. Muito obrigado, amigos e amigas. Até mais. Tchau, tchau.